Olá, nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, nós estamos muito orgulhosos de apresentar uma entrevista com a psicóloga Alexandra Araújo Kowalski. Ela é docente superior em terapia cognitivo-comportamental e em psicologia do esporte. Vocês vão achar muito interessante, porque ela é jovem, mas ela tem tanta formação que encanta a gente, não é mesmo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, muito grata pela sua presença, e professora Alexandra, e também aqui os seus cumprimentos, né, para as nossas e os nossos internautas, né? Os homens sempre dão espiadinha, viu? Olá a todos, sou a psicóloga Alexandra Kowalski, e é um imenso prazer estar aqui hoje com a Beth e poder falar um pouquinho aí desse tema tão interessante e importante, né, para a nossa sociedade, o nosso bem-estar. A senhora quer explicar para nós quais são também as suas atuações? São 4 atuações. Eu gostaria que explicasse um pouco para o nosso pessoal e o que compõe, não é? Essas suas atividades aí também. Quem não sabe, fica sabendo agora. Tá. Bom, eu sou psicóloga, eu tenho formação em psicologia, eu atuo na área clínica, que é no atendimento no consultório, aos diversos transtornos, processos de angústia, de sofrimento, onde a gente auxilia o paciente a fazer um processo de mudança, né, de postura, de comportamento, enfim. E eu também atuo na área esportiva. Eu trabalho como psicóloga do esporte. Eu sou vinculada a um clube esportivo, é um clube de ginástica rítmica, mas eu também atendo várias outras modalidades esportivas. Uhum. Também sou docente universitária e atuo com a parte de tanto coaching, counseling, mentoring, assessment, uma forma da gente poder auxiliar aí todas essas camadas onde o nosso trabalho também abrange. Se quiser explicar sobre esses cargos, para quem não sabe, também eu acho que é interessante. Tá. Essas especializações aí de aconselhamento, enfim, vamos lá. Vamos. Então, assim, o coaching, ele faz um processo onde ele é chamado treinador. Ele leva o cliente a alcançar os objetivos dele de desenvolvimento. Já o coaching é essa relação que existe entre o cliente e esse treinador, onde ele auxilia essa pessoa a encontrar, crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente. O counseling, ele tem o foco na resolução de um aspecto específico, uma dificuldade pessoal ou profissional pontual. Geralmente é um especialista no assunto que atua dessa forma, de um jeito rápido e pontual, como eu havia citado. No processo de mentoring, é a relação de 2 pessoas que é voltada para o desenvolvimento de uma delas. Então, é uma pessoa que ela é mais experiente, que ela apadrinha essa outra pessoa para ajudar nesse crescimento. E a gente tem a gente chama de ferramentas, né? O assessment, ele trabalha, na verdade, são avaliações que a gente usa, um conjunto de ferramentas que permite potencializar as capacidades individuais. Mas eu acho que de tudo isso que eu falei, o mais importante é a gente trazer, eu explicar a diferença entre o coaching e o psicólogo. Então, sim, o psicólogo, ele vai atuar no processo de dor, no processo de sofrimento, no processo de crescimento pessoal também, ele atua de uma forma mais profunda, onde ele identifica até padrões, muitas vezes, que não são conscientes para a pessoa, que ela não tem noção, não percebe que realiza aquilo, que repete aqueles padrões de comportamento e que isso traz um prejuízo para ela. Então, a gente acaba indo atuando de uma forma um pouco mais profunda do que no processo do coaching. Na sua decisão de lecionar, eu que entendi, a senhora está na disciplina, seria?
terapia cognitiva comportamental e psicologia do esporte. Para quem lê o seu currículo e não entende a diferença entre as duas, o que a gente pode explicar? Então, assim, eu procurei a docência justamente por essa paixão de ensinar, de ajudar outras pessoas a se moverem através do conhecimento. Então, fui descobrindo essa veia de professora ao longo até dos atendimentos que eu fazia e busquei me especializar, porque o professor, ele precisa, além da didática, além de aplicar o conhecimento, ele precisa ter um entrosamento, saber trazer aquela sala para ele, para transmitir esse conhecimento, para prender a atenção, né? Então, achei super interessante poder me especializar, passar o conhecimento de uma forma onde quem esteja absorvendo sinta prazer nisso. A minha formação, a minha linha teórica é a terapia cognitiva comportamental. A gente também chama ela de TCC, né? Terapia Cognitiva Comportamental também tem o apelido de TCC, ou diminutivo de TCC. Dentro da psicologia, na formação do psicólogo, ele estuda várias linhas teóricas. Isso porque o ser humano, ele é muito complexo, né? Ele é subjetivo, muito complexo, então uma linha teórica não dá conta de toda uma existência. Então a gente acaba estudando várias linhas e ao longo do curso você tem a possibilidade de já ir migrando para aquela linha que você mais se identifica ou depois da formação se especializar nela. No meu caso, desde a faculdade, a cognitivo-comportamental sempre falou muito comigo. Essa é uma linha que ela busca entender como o ser humano interpreta os acontecimentos sobre aquilo que o afeta, não só os acontecimentos em si. Então, acontece um evento, que ele pode ser bom ou ruim, esse evento vai desencadear determinados pensamentos, esses pensamentos evocam emoções, e essas emoções viram comportamentos. Então, o cognitivo comportamental, ele busca ajudar essa pessoa a ressignificar essa forma que ele entende o que está acontecendo. Uhum. E no esporte, que é um tema que a gente vai entrar também, é a linha mais usada dentro da área esportiva, justamente por dar uma resposta rápida ao atleta a um obstáculo que ele tem que enfrentar em pouco tempo. Certo. Bom, falando em esporte, a gente gosta de ver, não é também? Eu gosto, sinceramente, ver crianças em ginástica rítmica. Será que isso é bom para as crianças, todas as crianças, meninos, meninas, né? Tem algum tipo de limite de idade? Ou os pais devem incentivar algum esporte, às vezes, desde bebê, porque às vezes o pai gosta daquele esporte, a mãe também, né? Então, como é que é esse comportamento, digamos assim, dos pais, desde o bebê até um momento de adolescência, né? Que depois eles vão querer fazer do jeito deles, não adianta. Como é que é essa fase, né, com os pais, né? Muito boa, Beth, essa pergunta. Bom, a prática de qualquer exercício físico, especialmente na fase da infância, ela vai proporcionar um melhor desenvolvimento cognitivo e motor para a criança. A frequência vai gerar um fortalecimento muscular, consciência corporal e diversos ganhos psicológicos. A ginástica rítmica em si, ela trabalha um grupo grande muscular e faz com que a criança obtenha essa força muscular, aumente a flexibilidade dela, ela ganha uma maior concentração, consciência corporal e também ganho social, porque ela começa a interagir com outras crianças, a fazer atividades em grupo, então ela passa a desenvolver as habilidades sociais que já são ensinadas em casa, mas o repertório fica maior quando ela vai para uma atividade. Quando você falou sobre as idades, né, e por quê, então é assim, boa parte dos técnicos eles acreditam que é necessário, importante que a criança comece ali entre os 5 e 7 anos de idade.
Uhum. Então, nessa fase, a criança ela vai se familiarizando com o esporte através das atividades, só que de uma forma mais lúdica, né? Envolvendo muitas brincadeiras. Isso porque a criança ela vai sendo preparada para o rendimento, né? No caso, a gente tem a ginástica escolar, a gente tem a ginástica também de alto rendimento esportivo. Esse contexto esportivo, ele é altamente, ele é muito estressante. Então, a criança, e pode causar um esgotamento, pode causar ali ansiedade, alguns comportamentos na criança. Então, para ir aproximando a criança desse universo que tem tanto a sua positividade quanto o seu lado também negativo, essa forma de brincadeira, ela vai lidando com a repetição e a precisão. Porque na ginástica rítmica, elas repetem, 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 até o exercício sair de uma forma precisa, até ele sair bonito, exatamente como a apresentação exige. Certo. Agora, bebês já devem ir para a natação logo de início, até, ou a partir de que idade? Tem um pouco de polêmica aí também, não é? Sim, é muito importante os pais avaliarem tanto o local onde vai inserir essa criança, as atividades, se é um local que tem uma experiência nesse ambiente com crianças sendo inseridas assim, desde muito pequenas numa atividade. A natação em si, ela fornece muito ganho desde pequenininho, né? Porque o neném, ele tá dentro, né, de um lugar onde ele tá o tempo inteiro cercado por esse ambiente, e quando ele vai, ele migra, mesmo muito pequenininho para a água, ele passa a desenvolver, sim, uma maior habilidade. E a probabilidade dele ingressar em outras atividades, ela pode ser muito maior, sim. Então, há um incentivo, mas é sempre muito prudente que os pais avaliem, né? A própria criança, a personalidade da criança, a gente não pode obrigar, né, a criança a estar numa atividade, mesmo quando ainda é muito pequeno. É super importante esse olhar atento se a criança se sente confortável naquele ambiente. Toda atividade física, Beth, é importante para um bom desenvolvimento humano, né? Quanto mais a criança tiver contato com maior número de atividade física, ela vai ter ganhos psicológicos e sociais maiores também. Então, o pai, a mãe, a família precisa observar essa individualidade, essa personalidade e aos pouquinhos inserindo essa criança e ver se ela consegue, se ela se sente bem ao longo do tempo. É interessante também que me chamou a atenção no seu currículo que a senhora também é especialista e motiva muitas mulheres em relação ao poliesporte, né? Eu até fiquei assim, será que os homens também fazem poliesporte, né? Como será assim, as mulheres concorrem, tem campeonato ou apenas aquela exibição, né? Também ele pode ser considerado um exercício diário. Quais são essas vantagens, né, que poderia trazer esse tipo de... Eu não sei te dizer se eu considero isso uma dança, né? Tem uma polêmica aí. Não é mesmo? O poliesporte, eu não sei se ele é uma dança, se ele é uma prática de um exercício, né? E até que ponto pode ter campeonatos, enfim, mas aí quem tem que explicar a senhora, eu sou leiga. Na verdade, ele é os dois, né? Tanto é que ele é conhecido como polidense, mas ele vem sendo já há alguns anos muito divulgado como poliesporte, porque para ele ser reconhecido como um esporte e o polidense quer ser reconhecido como um esporte olímpico, assim como a calistenia foi há pouco tempo, o surf, né, o próprio skate. Então, o polidense é uma exigência do Comitê Olímpico que mude essa nomenclatura para esportes para que haja essa diferenciação. O polidense, Beth, ele tem várias modalidades.
existe o Polikids, existe o Polistreet, que é os praticantes vão para a rua e pratica, né? E o Polisport, ele é essa modalidade competitiva. Então, tem regras, tem campeonatos e acontece em determinado período do ano. É uma modalidade esportiva que traz muitos benefícios para a saúde, consciência corporal, autoestima, vínculos nas relações sociais, porque se faz muita amizade dentro das escolas, dos estúdios, tonifica músculo, né? Existem vários exercícios dentro da prática do polidense, do polidense em si, onde existe o nível básico, intermediário e avançado. E aí, à medida que o aluno vai se desenvolvendo, ele vai migrando desses níveis e, então, existe mais de 500 exercícios no Poli, para você ter uma ideia. Então, é muito dinâmico, é um exercício muito divertido, mas também tem as suas particularidades e dificuldades. Ele fortalece, ele proporciona muito o ganho de força e flexibilidade também. E eu sou muito suspeita para falar, porque eu também pratico, né? Uma modalidade que eu sou muito apaixonada. Inclusive, eu tenho uma barra de polidense na minha casa. Olha, tá vendo? Mas para a mulher também traz eu acho que muitos benefícios, sim, principalmente, né, na fase da menopausa, que começa uma porção de coisas aí hormonais que atrapalham, né, o movimento, a questão de osteoporose e outras coisas mais. Eu acredito que a flexibilidade provavelmente não engorda, né, porque é um exercício que exige um controle também aí, senão não consegue dançar, né. E existe, inclusive no campeonato, existe uma linha, né, existe competidoras com mais de 60 anos, onde elas apresentam, né, a força, o equilíbrio. A mudança, principalmente para a mulher, é muito grande na questão da autoimagem. Por quê, Beth? Quando a pessoa vai para o pole, ela precisa se despir, ela vai usar roupas menores. Essas roupas são necessárias porque a pessoa, ela vai usar o corpo dela para aderir na barra. Então, se ela tiver com uma roupa um pouco maior, um shorts maior, uma calça, tem o risco dela cair da barra. Então, as roupas são pequenas por conta disso. Então, quando a mulher, ela não está acostumada no próprio cotidiano com essa prática de roupas tão pequenas, quando ela vai pro pole, já é o primeiro impacto. E aí, o segundo impacto, todas as escolas, os estúdios de pole, eles são contornados de espelhos ao redor da barra. Então, quando a mulher está fazendo o movimento, ela passa a se ver de uma outra forma que ela não se via. Porque, geralmente, quando a mulher está na frente do espelho, ela sempre está, na maioria das vezes, evidenciando algum aspecto negativo da própria imagem, do próprio corpo. E quando a pessoa está no pole fazendo o exercício, ela se vê através de um outro ângulo, fazendo movimentos que ela não faz no cotidiano, no dia a dia, no espelho. Então, essa mudança de imagem vai sendo reforçada cada vez que ela vai fazendo a atividade. Então, há um ganho de empoderamento, há um ganho na autoestima, elas se sentem mais bonitas, muitas que se relatam tímidas se expandem, né? Acabam tendo ganhos aí que sempre buscaram e não conseguiam em outros locais. É interessante porque também, como você disse, a pessoa começa a ver a capacidade dela, que até então não acreditaria que exatamente, não é? Sim. Eu acho que o grande desafio aí para nós mulheres que não somos muito treinadas, né, ainda culturalmente desde o início da infância, né, independente. É uma pena, né? Não é mesmo? Quer dizer, saber assim que eu tenho esse potencial e eu não sabia, deve ser muito gratificante também, não é? Sim. Nós temos uma atleta, inclusive, o nome dela é Edi Reis. Ela começou a partir dos 40 anos e hoje ela é uma das campeãs brasileiras.
E ela competiu fora do país também. E hoje ela já tem mais de 40 e ela narra tudo isso. E é muito bonita a história dela. É. Agora, eu vou fazer uma pergunta sobre o fisiculturismo, e é interessante que eu vi uma exibição de uma senhora Hum, acima dos 70, gente, o que é aquilo, né? sim. Então, quer dizer, eu disse assim para meu filho, eu me sinto humilhada, mas que coisa sensacional. Eu não sei o tempo que ela deve ter praticado, né, doutora, e o quanto que exige de treinamento diário também, porque muitas vezes as pessoas não imaginam, mas tem que ter uma continuidade diária, né, para poder manter o corpo naquele desenvolvimento, pelo menos não retroceder, né, como eu digo. Agora, Sim. ela tem um corpo de menina, né? A musculatura, a agilidade, tudo. O que que nos conta do fisiculturismo para nós, mulheres, né? Dos homens a gente acha lindo, maravilhoso, mas a gente também tem que ficar linda, maravilhosa e ser campeã ainda por cima, né? Sim. Bom, o fisiculturismo, ele é um esporte muito interessante e eu particularmente gosto muito dele. Eu já atendi alguns atletas nesse esporte, então eu admiro muito. É uma modalidade que exige muito do mental deles. Muito mesmo. Eles passam por restrições alimentares severas, treinos altamente desgastantes, pressões nas competições e tendo aquele momento do palco para apresentar um período inteiro aí, né, de treinamento ao longo do ano todo. Então, a prontidão psicológica deles precisa ser muito alta, né, muito adequada, muito boa. É preciso estar num estado ótimo de atenção e presença, porque ele tem que dominar os pensamentos dele, as emoções que podem atrapalhar o desempenho ali, a apresentação, e ainda conquistar o público, os jurados, né? Então, como todo esporte, o fisiculturismo, ele exige dedicação, horas de treino e toda essa parte multidisciplinar, que a gente fala sobre a nutrição, sobre o acompanhamento com fisioterapeuta, um médico do esporte, principalmente porque eles precisam entrar com suplementação, muitas vezes mexe com, na verdade, mexe muito com a parte hormonal, então um médico acompanhando esse desenvolvimento esportivo é muito importante. Para a mulher, ele é um esporte como qualquer outro que exige paixão, dedicação, tempo e paciência. Porque se você não gostar da modalidade, você não cresce nela, não se desenvolve. Então, principalmente quem pensa em competir, como ele também se trata de um esporte de rendimento, todo esporte de rendimento traz tanto ganho quanto prejuízo. Se a mulher ela tem interesse, ela se sente atraída em transformar o próprio corpo e colocar numa exposição competitiva, é preciso entender que exige uma mudança radical de hábitos de vida, né, repetições de treino, restrições alimentares e muitas vezes até limitação social, porque você vai deixar de ir para uma festa, você vai deixar de fazer eventos, participar de eventos, às vezes familiares, por conta do esporte. Então, o grande ganho, ele vai vir dessa satisfação do objetivo físico alcançado e do competitivo também. Muito bem. Agora vamos pensar assim, a pessoa tem como viciar em alguma... eu tenho que estar na academia, eu tenho que fazer não sei o quê, agora eu vou lutar isso aqui, agora eu quero ser campeão do não sei o que mais. E fica aquela coisa assim de desespero, né? De que tem umas pessoas assim, não tem? Isso aí, o que é que acontece? Por que a pessoa fica... Como é que eu vou te dizer? Não é motivada, né? Porque está meio exagerado o negócio, mas por que é que leva a isso, esse desenvolvimento assim de autocobrança, de querer ser o bom, o melhor, o campeão, a campeã, sei lá, a líder? Tem uma coisa meio complicada aí no meio, não tem? O que é que acontece? Então, o atleta que vai competir e não quer ganhar, ele não está sendo um bom atleta. Porque o atleta, ele é motivado pela competição, ele quer mostrar
que é o melhor, né? É importante que ele tenha esse desejo de competir, de apresentar ali frente a outros competidores. O que acontece nesse caso é que os atletas, eles acabam olhando muito lá para esse sonho, para esse objetivo. E quando eu estou olhando sempre para esse sonho, para esse objetivo, eu estou no futuro. E estar no futuro, morar no futuro, significa ter ansiedade muito alta. Por isso é super importante o acompanhamento especializado, acompanhamento de um psicólogo esportivo, porque ele vai ajudar esse atleta, ou mesmo a pessoa que não é atleta, mas tem um objetivo com uma atividade física, a conseguir valorizar os ganhos que ela tem no processo e também se motivar durante o processo. E aí ela aprende a lidar com essa ansiedade para alcançar o objetivo. Na verdade, quando tem toda essa ansiedade, aí mora o grande problema, provavelmente até no rendimento, eu poderia até pensar assim, não? Sim. Também. Sim. É uma das grandes questões no esporte e é uma das áreas onde o psicólogo mais atua, a ansiedade esportiva. Tanto é que no esporte a gente nem chama de ansiedade, a gente chama de nível de ativação. O atleta, ele precisa ter um nível de ativação adequado para ele competir. Não pode nem estar muito alta e nem estar muito baixa. Ele precisa saber gerenciar esse nível de ativação para ele exercer, fazer a apresentação dele com precisão. É perigoso até essa ansiedade, como a senhora coloca, porque depois a pessoa vai, às vezes, usar substâncias, né, para alcançar o que ele imagina, ou ela imagina, né, e foge de um resultado saudável e legal até muitas vezes, não é, doutora? Sim, buscar meios onde a gente chama de meios mágicos, até rápidos, para conseguir um objetivo. Isso pode afetar toda uma carreira por conta de uma ansiedade alta, de querer um resultado imediato. A gente vive, né, numa sociedade muito imediatista, então é muito comum lidar com esses pensamentos quando a gente está trabalhando com os pacientes, com os atletas. E o nosso trabalho é justamente ajudar a adequar esse desejo com o tempo atual da pessoa. É interessante também, assim, há alguma doença, digamos assim, que possa ser provocada por essa continuidade de treinamentos? Seria este o prejuízo mental, digamos assim, da ansiedade, dali para a depressão? Não, é só a ansiedade da competição e talvez algumas substâncias. Ou existe outro tipo de situação de doenças causadas por eu acho que é um desespero de ser campeão, né, de ser campeã, de vencer-se a si mesmo, né, nas competições. Eu não sei como colocar isso, porque não é minha área, né, mas é a sua, eu quero entender. Sim, claro. Então, assim, Beth, dentro da prática esportiva, um dos maiores prejuízos que eu posso afirmar para você, seja qual for a modalidade, é o ganho de alguma lesão. Então, essa ansiedade, ela pode levar esse atleta, esse competidor, essa pessoa, né, que pratica exercício, a não só fazer uso de substância ou buscar treinos ali mágicos, né, onde vai achar que vai ter aquele ganho num tempo menor. Na verdade, a pessoa que não sabe respeitar o próprio físico e as orientações dos profissionais, porque para toda atividade física, principalmente as de competição, as de alto rendimento, é super importante ela estar com um profissional, um treinador, uma equipe multidisciplinar, tanto psicólogo, médico, nutricionista, o próprio fisioterapeuta. Por quê? Quando essa pessoa ela não respeita todos esses protocolos, esses procedimentos, e acontece uma lesão, isso vai influenciar tanto a vida pessoal dela, que pode desencadear uma ansiedade, uma depressão, porque ela vai viver um luto. Ela estava com o corpo sadio, esse corpo ficou doente, esse corpo está limitado, porque ele está com uma lesão.
ela não vai poder fazer muitas atividades que ela fazia. Então, isso pode desencadear, sim, tanto uma depressão quanto uma ansiedade, ou outros transtornos até. E o prejuízo também na vida social. Com os atletas, a gente tem, a gente chama de overtraining, que é causado pelo excesso de treino ou a falta de descanso nos treinos. Então, é aquela pessoa que acha que se ela tem que treinar 3 horas, ela treina 6 ou treina 9 sem parar, não descansa, não dá o intervalo ali adequado entre uma repetição ou outra, e isso vai colocar o corpo dela num alto nível de desgaste e que pode vir causar essa lesão aí física e pode desencadear processo psicológico também, né? Traz danos físicos, fisiológicos, cognitivos, social e psicológico. Seria como se fosse a Ler e a Dort ocasionada, digamos, por área profissional, pode estar ocorrendo na área desportiva, seria mais ou menos... Se assemelha, sim, se assemelha. Porque o atleta, Beth, ele é antes de tudo uma pessoa, né? Ele precisa de vida social, familiar. O excesso de treino afasta ele dessas áreas, que é de suma importância para ele ter uma recuperação, um descanso. Então, a palavra-chave é sempre equilíbrio e receber orientação dos profissionais especializados. Então, vou fazer uma pergunta bem para nós mulheres, né? Eu estava pesquisando, sabe, doutora, assim, como que as brasileiras conquistam prêmios, que prêmios que conquistaram e tal, porque, afinal de contas, estamos aí numa quarentena mundial e não há praticamente, né, transmissão de algo assim que a gente possa estar sabendo, acontecendo, como que resolveram a história e tal. E eu fiquei muito interessada de ver, há algumas competições que eu não consegui entender bem ainda como é o sistema, porque não era grande objetivo, só ver se tinham mulheres competindo em algumas coisas, não é? E me chamou muita atenção que as mulheres concorreram ao prêmio Arnold, né? Biquíni Internacional. E foi muito engraçado que as brasileiras conquistaram bastante prêmios. Talvez nem todas as pessoas tenham lido sobre isso, mas pode explicar um pouco para nós, porque é tão sui generis, é tão fora do contexto, né? Mas as brasileiras conquistaram os prêmios, e ninguém falou nada aqui no país, né? Quer dizer, não sei se refere à moda, não sei se refere ao treino, né? Ao corpo, ao que elas renderam. O que a senhora pode explicar para nós sobre esse prêmio que elas se destacaram tão bem? Tá. Então, assim, essa competição, ela é uma competição que ocorria lá fora, e hoje ela acontece também no Brasil. No fisiculturismo, existe no plano feminino, né, para as mulheres, existem algumas competições específicas. A gente tem, sim, algumas brasileiras campeãs, né, Amanda Marques é um dos nomes que conquistou um título, que o título é o overall, que a gente chama categoria Bikini Fitness. Então, essas categorias, elas são divididas entre Bikini Fitness, Wellness, o Body Fitness, o Woman Cycle, tem o culturismo. Todas essas modalidades, a mulher ela vai demonstrar ali no plano de treinamento dela o ganho que ela teve durante o período de treino numa exposição, numa competição. E aí, com isso, ela compete com outras atletas que também têm o período aí de treinamento, e existem as classificações, e quando elas ganham de um campeonato, elas vão para outros campeonatos. Existem campeonatos fora do Brasil também, onde elas disputam determinadas categorias. E não é uma modalidade que está hoje muito mais conhecida, é uma modalidade onde as mulheres viveram um longo período até de preconceito, de estigma. Hoje está muito mais divulgado, a mulher é até hoje o modelo atual de beleza, né?
a modelo fitness, a mulher fitness, então tem se expandido cada vez mais, o que particularmente eu incentivo, eu acho uma prática muito bonita até, principalmente por ser um esporte que ele era muito vinculado somente ao masculino, e a mulher conseguiu ir quebrando paradigmas e mostrar a força dela, a beleza dela, o controle dela e como ela consegue lidar aí com todas essas dificuldades. Então, eu posso falar brevemente das categorias, tá? Então, a categoria do Bikini Fitness vai enfatizar os aspectos curvilíneos, equilibrados, com um tônus muscular suficiente. Então, é aquela mulher com o perfil magro, mas torneada, né? Onde os músculos estão evidenciados. O quanto basta de músculo vai depender tanto da organização e do nível de competição. Essa modalidade do Bikini Fitness, ela acaba sendo a mais popular. As mulheres, né, as meninas usam maiô, elas usam geralmente 2 peças, salto altos, maquiagem, e elas são julgadas pela aparência física em geral, o aspecto da pele e pela apresentação. Então, ao mesmo tempo que ela mostra força, ela também mostra uma graciosidade. Então, é muito importante, assim, a desenvoltura dela no palco. Muito bem, olha, quem não sabia já aprendeu, viu, gente? Olha aí que... E foram brasileiras, né, que se saíram muito bem, conquistaram bastante prêmios. Sim. Bom, nós estamos praticamente encerrando. Eu gostei muito, eu aprendi inúmeras coisas hoje, porque decididamente é um mundo apaixonante, esse mundo desportivo, né? E a gente às vezes não tem uma pessoa com todo esse seu conhecimento também técnico, né? E didático para ensinar para a gente. É um prazer, nossa, muito bom estar aqui compartilhando, agradeço. Nossa, a senhora está com algum livro já publicou, está para publicar? O que é que tem de novidade agora na carreira aí? Bom, eu tenho algumas publicações engatilhadas a respeito da parte esportiva, envolvendo tanto a ginástica rítmica quanto o próprio polidense também. Alguns artigos relacionados à motivação, né, no esporte, e tá no forno e esse ano vai sair. 2020 foi um pouco atribulado, né? Onde eu acabei voltada mais para os atendimentos, então essa parte de escrever, de publicar, eu tive que deixar um pouco parada, mas agora em 2021 eu tô com todo o gás para isso. Eu, sinceramente, eu aprendi muito. Para mim, não foi uma entrevista, foi uma aula, viu? Foi um aprendizado mesmo. Que bom, Beth. Eu quero, assim, se caso queira divulgar mais alguma coisa, por exemplo, sei lá, você faz palestras, você tem blog, site, fique à vontade aqui, né? Suas palavras aí finais aqui de entrevista também, tá? Bom, quero agradecer o carinho do público de ter acompanhado a gente até o momento. Eu faço divulgação a respeito da área esportiva, como palestra, seja para empresas ou grupos pequenos interessados, nos temas que a gente citou. E eu tô no Instagram e no Facebook como Alexandra Chivalski mesmo. Então, colocar psicóloga Alexandra Chivalski já me encontra bem fácil. Então, nós só temos muito a agradecer mais uma vez. A senhora foi muito simpática, além de didática, não é? E foi uma grande oportunidade. Acredito que não só eu, mas todas as mulheres aí e homens que deram uma espiadinha, sempre eu digo assim. Obrigada, Beth. Aprenderam bastante, né, doutora? Muito bom. É um prazer compartilhar, né? O conhecimento que a gente adquire é para encantar. Então, se eu pude encantar, eu fico muito feliz com isso. Foi excelente, porque a pessoa pensa assim no esporte, não imagina tudo que tem no entorno disso, não é? Sim. É tão bonito olhar o resultado, mas olhe quanto sacrifício, quanto aprendizado, quantas vezes a pessoa tem que vencer os próprios sentimentos, né? Sim, medos, dificuldades familiares, muitas coisas. Muito São verdadeiros campeões mesmo.
Campeões da vida, né? Exato. Muito grata, minha querida, foi uma grande honra. A senhora jovem ainda deu, na verdade, uma aula para nós, não foi uma entrevista. Tá? Minha gratidão também por ter sido apresentada por uma outra sua colega aí, que também foi tão querida, nos ajudou tanto com as informações dela, né? E então a Eli Joyce, né? Eli Joyce que indicou, né? Ela também é perita judicial, Eli Joyce, ela está muito poderosa. Sim, ela Nossa, está transitando agora nessa área do fisiculturismo também. Inclusive, ela ganhou uma competição. jure, olha que lindo e que completinha, né? Mas que Deus abençoe muito, porque ela foi muito bacana conosco, indicou a senhora e outras pessoas, que está tudo dando certo, tá? E fico grata feliz mesmo que ela tenha se destacado, né? Que é bem esforçada. Bom, minha querida, mais uma vez minha gratidão, tá? E deixo aqui, gente, um grande abraço aí, vamos lá, vamos passar essa informação para as outras mulheres, né? Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março, então, que tal, hein? Aprendemos um monte de coisas aí. Que tal a gente ficar bonita, elegante, competitiva, campeã, hein? Olha quantas dicas, hein? 2021 que nos aguarde, né? Nos segure. Um grande beijo no coração, pessoal. Até a próxima edição da TV Jornal da Mulher Brasileira.